Bom dia a todos. Vamos estar iniciando a nossa aula de História, agora na sexta coletânea de atividades, na sexta apostila. Vamos estar iniciando. Hoje nós vamos falar sobre a independência da América Portuguesa. Então já vou adiantando que se tem alguém assistindo que ainda não recebeu a apostila, não tem problema. Assim que você receber, você pode voltar no vídeo, voltar aqui na aula, porque eu tô gravando, então vocês podem voltar aqui na aula e assistir calmamente, acompanhando a sua apostila. Mas se você quiser acompanhar sem a apostila, não tem problema, porque aqui eu sempre gravo as minhas aulas, eu sempre acompanho as aulas direto dela, então você, de qualquer forma, você vai estar em contato com ela. Bom, pessoal, nós vamos falar sobre a independência da América Portuguesa. Por que América Portuguesa? Porque é a localização, a região da América em que os portugueses colonizaram. Logo, nós estamos falando de quem? Do nosso Brasil, certo? Na quinta apostila, nós tivemos a oportunidade de observar que as colônias que compunham a América espanhola, a parte da América que a Espanha colonizou, realizaram ações de emancipação, ou seja, buscaram sua independência. Então, essas ações, nós vimos várias rebeliões que aconteceram com viés iluminista, influenciado pelos iluministas, com aquela ideia de liberdade, de igualdade, de fraternidade, certo? E isso não vai ser diferente também na América Portuguesa, certo? Então, ambos os casos foram influenciados, ou seja, tanto as rebeliões da América Espanhola quanto as rebeliões da América Portuguesa foram influenciados por alguns fatores. São esses grifados aqui, descontentamentos coloniais. Então, muitos dos povos que viviam ali, eles não eram contentes com a forma de colonização. As elites coloniais vão buscar maior autonomia política e econômica em relação à metrópole. Então, o primeiro ponto em comum entre essas rebeliões, entre essas várias rebeliões, era que eles queriam independência política e econômica da metrópole. No caso da América Espanhola, quem é a metrópole? Espanha. No caso da América Portuguesa, quem é a metrópole? Portugal, certo? Segundo ponto em comum aí que influenciou essas revoluções pró-dependência aqui na América: guerras napoleônicas. Os conflitos da França causaram grande impacto nos governos da Península Ibérica. Quem é a Península Ibérica? Está se referindo aos dois países lá, Portugal e Espanha, retirando monarcas e fazendo imposições políticas e econômicas. Pessoal, quando eu falo de guerras napoleônicas, eu estou falando de Napoleão Bonaparte. Lembram que Napoleão Bonaparte assumiu a França após a Revolução Francesa? Depois daquele caos todo que ficou a Revolução Francesa, que nós já estudamos, Napoleão Bonaparte dominou a França. E aí, com isso, Napoleão Bonaparte ele domina a França e começa a dominar toda a Europa ali, com exceção da Inglaterra, que é uma ilha, que ficava na ilha de Grã-Bretanha. Eu já falei isso para vocês em aulas anteriores, Tanto é que, como a ilha de Grã-Bretanha, onde ficava a Inglaterra, era uma ilha, Napoleão não teve facilidade de invadir, como ele teve facilidade de invadir várias outras cidades, vários outros países europeus. Então, nesse conflito aí com a França, na Península Ibérica, ele vai acabar tirando muitos monarcas, muitos reis de seus tronos e vai fazer muitas imposições políticas e econômicas. E isso vai influenciar aqui na América. Nós vamos ver também em seguida. Nós vamos ver, terceiro ponto, princípios iluministas, que surge a ideia aí de liberdade, busca pelos fins dos privilégios feudais, pensamentos anti-absolutistas, aquelas pessoas que eram contra esses reis absolutistas.
anticlericais, que eram contra essa influência da igreja na vida das pessoas, racionalistas e liberalismo econômico, né? Eles queriam uma liberdade de comércio. E o quarto ponto aí, os princípios liberais burgueses, cada vez mais evidentes na política, né? Quais eram esses princípios liberais? Inspirados por Adam Smith. Adam Smith, pessoal, defendia o liberalismo econômico, olha lá, ó, porque ele buscava a liberdade de produção e comércio dos produtos, sem a intervenção do Estado na economia. Eles não queriam que o Estado intervisse na economia, que o Estado se metesse, como acontecia lá, né, no mercantilismo, com o protecionismo alfandegário, que eu expliquei para vocês desde o ano passado, quando vocês ainda eram do 7º ano. Então vamos lá. No caso do Brasil, isso daí foram os princípios comuns, tá, pessoal? Da maioria das revoluções que aconteceram na América, tanto espanhola quanto portuguesa, que queriam aí uma independência. Agora, no Brasil, um dos fatores que vai adiantar esse processo é a vinda da família real para a colônia. Como eu falei para vocês, Napoleão Bonaparte ele estava invadindo, né, várias cidades, vários países e dominando-as, certo? Nesse contexto, o que vai acontecer? Dom João, que até então ali era o rei de Portugal, ele vai descobrindo que Napoleão estava invadindo vários países. O que Dom João faz? Ele simplesmente pica a mula, junta a corte real portuguesa e vem para o Brasil. Porque ele diz o quê? Ele diz o quê? Tipo assim, para Napoleão Bonaparte, você pode questionar, professor, mas se Napoleão veio para o Brasil, para sua colônia aqui na América, ele deixou Portugal à mercê de Napoleão dominar. Sim, só que Napoleão, para ele dominar uma cidade e tudo mais, ele também teria que, vamos dizer assim, destituir o trono de Dom João, mas Dom João não estava lá, certo? Então o que vai acontecer? Aqui, ó, a coroa de Portugal tinha colônias na África, mas o crescimento econômico do Brasil e sua proximidade com colônias espanholas fizeram com que a Inglaterra, principal aliada política e econômica dos lusitanos, incentivasse a vinda da nobreza portuguesa para a América. Só uma observação. Sempre que vocês virem esse nome aqui, ó, lusitanos, eu estou falando dos portugueses, certo? Eles recebem esse nome de lusa, lusitano, é um sinônimo referente a Portugal, tá bom? Então, beleza. Então, eles vieram para o Brasil, aqui, ó, depois de mais de 50 dias de viagem, atravessando o Oceano Atlântico, vindo para o Brasil, as embarcações portuguesas atracaram em Salvador em 22 de janeiro de 1808, seguindo posteriormente a Rio de Janeiro. Então, primeiro ele chega em Salvador, né? E em seguida ele vai para o Rio de Janeiro. Ó, as primeiras medidas. Quais são as primeiras medidas tomadas por Dom João, né, pela coroa portuguesa aqui no Brasil? Então, ainda em Salvador, Dom João assinou o decreto de abertura dos portos às nações amigas. Pessoal, vamos relembrar. Existia um pacto, né, que era um pacto colonial em que o Brasil só podia comercializar com a sua metrópole. Era um pacto que o próprio Portugal impôs isso. Brasil só podia comercializar com sua metrópole, que era quem? Portugal. Como o rei, né, o Dom João ali, ele deixa Portugal e vem para o Brasil, ele vai passar a ser a sede do governo, né, a sede ali do governo português. Entendeu? Então, com isso, Dom João agora, como ele está vivendo no Brasil, ele precisa fazer ali alguma coisa para melhorar a situação do Brasil. Então, o que ele faz? Ele assina o decreto Abertura dos Portos às Nações Amigas. Ou seja, é uma lei que permitiu que o Brasil pudesse
comercializar com outros países. Isso era uma reivindicação da burguesia inglesa, né, lá da Inglaterra, que era considerada amiga, né, de Portugal. Além disso, esse marcou lá, o fim do pacto colonial entre Brasil e Portugal, caracterizado pela exclusividade comercial entre colônia e metrópole. Entenderam? Então, o primeiro ponto é aí, ó, já chega promovendo uma mudança, que é permitindo com que o Brasil comercializasse com algumas nações amigas, dentre elas principalmente a Inglaterra. Então, beleza. Quando foi no Rio, quando já estava no Rio, ele assinou um outro tratado, o Tratado de Aliança e Amizade, que, entre outras medidas, previa o quê? Que os dois reinos, Portugal e Inglaterra, seriam fiéis aliados nos planos político e militar, que a Inglaterra teria o direito de cortar madeiras, construir navios, bem como de manter uma esquadra de guerra, que os ingleses que viviam no Brasil teriam ampla liberdade religiosa, que a Inglaterra teria direito de distribuir na Europa produtos tropicais obtidos no Brasil. Então perceba aí, pessoal, que é um tratado de aliança e amizade que dá várias regalias para a Inglaterra, né? Então, nesse acordo, já falava-se de acabar com o tráfico de escravos, né? E a gradual fim da escravidão. Então, nesse acordo aí, eles começaram a falar sobre um possível fim da escravidão. Porém, ó, ambas as questões foram por muitos anos negligenciadas pela coroa portuguesa. Então começaram a se falar, mas a coroa portuguesa ainda foi muito resistente em conseguir acabar com o tráfico de escravos que vinha da África e acabar também com a escravidão no Brasil. Né? Começaram a se falar, mas nada foi feito nesse momento, certo? Um outro decreto firmado por Dom João foi o Tratado de Navegação. O que esse tratado vai fazer? Ele concedia tarifas alfandegárias diferenciadas para os produtos vindo da Inglaterra. Lembra quando nós estudamos sobre as taxas alfandegárias que eles cobravam, que o rei absolutista cobrava? Pois é, então, como regalia para a Inglaterra, ele vai cobrar uma taxa alfandegária mais barata, enquanto os produtos portugueses pagavam um imposto de 16% sobre os seus valores, os produtos ingleses pagariam apenas 15%. Já os demais países estavam sujeitos à tarifação de 24%. Olha isso, pessoal. Os que viessem de Portugal pagavam 16%. Os que viessem de qualquer outro país pagavam 24%. Agora da Inglaterra, que é né, a nova amiguinha, paga menos, paga 15%. Então olha toda a regalia que o Brasil está fazendo com a Inglaterra. Entendido? Alguma dúvida até aqui? Não? Então vamos... Não, professor. Tá tranquilo, né? Vamos continuar. Então, o Rio de Janeiro vai se tornar capital do Império, pessoal. Presta atenção, quando eu falo não é capital do Brasil só, capital do Império, por quê? Aonde que o Dom João, toda a sua corte está vivendo? No próprio Brasil, no próprio Rio de Janeiro. Então vamos lá. A vinda da família real para o Brasil trouxe uma mudança profunda no cotidiano do Rio de Janeiro já no ano de sua chegada. Então, olha lá, ó, em 1808, pessoal, foram 855 navios vindo da Europa. Quando eu falo que Dom João e a corte vieram para o Brasil, eu não estou falando de 10, 15 pessoas, não, pessoal. Olha só, desses 90 eram estrangeiros e cerca de 50 da Inglaterra. Então, quem que veio para cá? Desembarcaram, né? Logo em seguida que a corte veio para cá. Então vieram, ó, desembarcaram marinheiros, vendedores, artistas diplomatas, entre outras pessoas que traziam novos costumes, interesses e necessidades. A população do Rio de Janeiro, que era de aproximadamente 55 mil, né, sofreu um crescimento relâmpago. Então, naquele ano, vieram muitos navios para a Europa, vindos da Europa, perdão, né,
E a família real trouxe consigo, além da sua corte de nobres, servos e demais empregados domésticos. Olha quantas pessoas só na corte portuguesa que vieram, ó, 15 mil pessoas. Então, nesse período foi autorizado também a implementação de manufaturas na colônia, porém, essa ação não trouxe grandes benefícios, né? Uma vez que era muito complicado para os produtos locais competirem com os manufaturados ingleses. Então, Dom João até pediu que aqui no Brasil fosse, até permitiu que aqui no Brasil começasse a se fazer produtos manufaturados. Lembra da Revolução, quando nós estudamos Revolução Industrial? O que seriam a implementação de manufaturas? Produtos feitos manualmente, por artesãos, para serem vendidos e tudo mais. Mas os produtos ingleses, né, que o Brasil importava, era muito mais avançado, então não rendeu agora, nesse momento, ainda não valeu de muita coisa, certo? Foi nesse ano, 1808, que o príncipe regente Dom João transformou o Rio de Janeiro, que já era sede administrativa da colônia desde 1763, em capital do Império Luso. Então, desde 1763, Rio de Janeiro já era capital da colônia, do Brasil, né? Agora se transforma também na capital do Império Luso, na capital do Império Português, ok? Beleza. A cidade que a corte portuguesa encontrou. Como que Dom João encontrou o Rio de Janeiro quando chegou aqui? Vocês acham que eles chegaram aqui e encontraram o Rio de Janeiro totalmente industrializado, como a gente vê hoje? Totalmente cheio de prédios, cheio de infraestrutura, asfaltos e tudo mais? Claro que não, pessoal. Naquele tempo, o Brasil era totalmente rural, então as condições eram péssimas. Olha só, a corte portuguesa, ao chegar ao Rio de Janeiro, encontrou uma cidade que havia crescido espremida entre morros e pântanos, com ruas sem planejamento. Olha ali, não havia rede de esgoto ou fossa, nem grandes riquezas e atrativos arquitetônicos, realidade que era muito diferente de Portugal. Pessoal, Portugal era uma cidade fina, uma cidade que tinha ali construções arquitetônicas, aqueles prédios maravilhosamente construídos. Enquanto isso, no Brasil nós tínhamos o quê? Casas de pau a pique, que nós vamos ver em seguida. Ó, as melhores... Mas, professor, isso é tipo assim... Que susto. Deixa eu falar. Fala. Mas, tipo assim, mas é no começo, entendeu? Ninguém tinha começado a colonizar Rio de Janeiro antes. Então, óbvio que não ia ter nada. Claro, com certeza. Eu só quero assim que vocês entendam que eles chegaram aqui no Rio de Janeiro e não tinha industrialização. Agora, com a chegada da coroa, que nós vamos ver uma mudança. Vamos entender por quê. Ó, as melhores moradias estavam na região central da cidade. Normalmente eram imóveis com 2 ou mais andares. Deixa eu aumentar aqui. Olha lá. Onde no térreo estava estabelecida a loja ou local onde ficavam os escravos. A família ficava na parte superior. As casas mais simples tinham um pavimento com paredes de pau a pique. O que é parede de pau a pique? Aqui, ó, é aquela técnica de madeira entrelaçada com barro com embolso. Então era tipo casinhas de barro, entendeu? E chão de terra batida. Apesar da simplicidade, até mesmo essas casas contavam com pelo menos um escravizado à sua disposição. Certo, pessoal? As melhores moradias, então, foram requisitadas para alojar os membros da corte. Então, vamos pensar. Chegaram 15 mil pessoas com a corte. As melhores casas, eles falaram, ó, some daqui, vamos deixar as casas que quem vai ficar aqui agora é a corte portuguesa. Então pensa, muitas pessoas tiveram que sair das suas casas, né, morar em outras regiões, em outros lugares, para dar lugar a essa corte portuguesa, que queria aí ter precisava de ter aí a sua moradia aqui na região, aqui no Brasil. Né? É importante a gente citar a Carlota Joaquina, que era a esposa de Dom João. Ela veio contra a vontade para o Brasil. Inclusive, tem um filme
Se eu não me engano, é um filme com o próprio nome dela, filme Carlota Joaquina. Conta a história, né, que ela veio, sempre foi muito fogosa, né, que ela se deitou com vários escravos e ela detestava o Brasil, e tanto é que quando ela foi embora, quando ela voltou para Portugal, para a Europa, para Portugal, ela no barco ela pega os sapatos, bate os sapatos, né, e diz que não quer levar nem a poeira, né, do Brasil, para a gente ter noção de como era ela, né? Mas enfim. Então, pessoal, era muito comum na região a venda de variados produtos, né? Frutos, verduras, ervas, de porta em porta. Se a venda fosse feita por um escravizado, seu dono recebia o dinheiro. Se fosse um escravo alforriado, né, o valor ficava com este como forma de sustentar-se. Então, quais as mudanças feitas por Dom João? O Rio de Janeiro passou por uma série de transformações físicas, arquitetônicas e culturais. A partir de 1808, né, quando se tornou a capital do Império. Então vamos lá. Por ordem de Dom João, foram criados prédios para funcionamento de órgãos administrativos, ministérios e tribunais, né? Criou a Casa da Moeda e o Banco do Brasil. Olha quando que o Banco do Brasil foi criado. Na época de Dom João. Ele que cria o Banco do Brasil. A reorganização dos espaços urbanos e prédios públicos tinha o objetivo de criar uma máquina burocrática que pudesse absorver, empregar as elites portuguesas. Então eles criaram, tiveram uma forma ali de fazer com que criasse logo, né, emprego para essa elite que veio de Portugal, as aristocracias, comerciantes e oficiais. Essas mudanças fizeram com que os grandes fazendeiros, que também formavam uma elite colonial, nós também temos os grandes fazendeiros, né, pessoal? Né? Os grandes latifundiários. Eles também passam a se interessar pelo convívio nesse meio urbano, né? Com toda essa melhoria que Dom João vai fazer aqui no Brasil. Esses grandes fazendeiros, que até então se limitavam apenas nas suas fazendas, eles começam a se interessar pela vida urbana também. Tanto é que nós vamos ver, em vários momentos da história, era muito comum o rei, o fazendeiro ter a sua fazenda, ter a casa na sua fazenda e também ter uma casa na cidade, onde ele ia, resolvia suas coisas, tratava de política, certo? O príncipe regente buscou trazer ares europeus para o Rio de Janeiro. Como assim? Através de construção de belas áreas de paisagem e locais de exposições culturais. Nesse contexto foram criados o Jardim Botânico. Se alguém já foi no Jardim Botânico no Rio de Janeiro, foi nesse contexto que foi criado. O Teatro Real, a Imprensa Real, a Academia de Belas Artes, a Biblioteca Real, que hoje, lá no Rio de Janeiro, é localizada a Biblioteca Nacional. Foi tudo nesse tempo que eles criaram. Então percebam que Dom João não investiu só em infraestrutura, né, para o Brasil. Ele investiu também em cultura, em arte, né? Ele queria transformar, como falou aqui, ele queria trazer ares europeus para o Rio de Janeiro. Também foram fundadas a Academia Real Militar, as escolas de medicinas da Bahia e do Rio de Janeiro. Então houve uma expansão da cidade com a instalação de iluminação pública em diversas áreas. Houve a criação de espaços públicos como praças, chafarizes, né, com o objetivo de suprir o abastecimento de água em algumas regiões, além de construção de amplas residências com jardins. Então olha o tanto de obra, o tanto de melhoria que ele vai fazer no Rio de Janeiro. Durante essa fase foi incentivada a produção... Durante essa fase foi incentivada a produção artística no Brasil. Em 1816, por exemplo, foi formada a Missão Artística Francesa, composta por um grupo de grandes artistas que tinham o objetivo de retratar as belezas naturais brasileiras, enaltecendo, tá vendo? Então ele vai investir também em arte. As mudanças culturais consequentes na vida da corte, com a vinda da corte, deixa eu aumentar, no Rio de Janeiro, fizeram com que os padrões do comportamento social também começassem a mudar. Então, pessoal, o que mudou? Mudou também até no comportamento.
Houve um maior gosto por aprender as regras de etiqueta que as elites lusitanas demonstraram, né? Que a elite europeia, que a elite portuguesa demonstrou. Então, muitas pessoas da elite local, né, que por mais que fosse uma elite, não tinha noção de etiqueta. O que seriam essas regras de etiqueta, pessoal? Seria a forma como comer, a forma como sentar, a forma como se vestir, como se andar. Tinha toda uma regra para isso, né? Então isso fez do Rio de Janeiro uma região aberta à chegada de novos conhecimentos e influências culturais de outras regiões da Europa. Então, nesse momento, o Rio de Janeiro vai ser bombardeado de novos conhecimentos e novas influências culturais. Tudo bem até aqui? Vamos então para a nossa primeira parte de atividades? Deixa eu só pegar o negócio aqui. Oi. Eu vim pegar um pouquinho de água porque eu falo, me dá sede. Então, primeiro ponto aí, número 1. A corte portuguesa, ao chegar ao Rio de Janeiro, encontrou uma cidade organizada à espera do contingente populacional que viera de Portugal? Sim ou não? Justifique sua resposta. Portugal estava preparado, Rio de Janeiro estava preparado, estava uma cidade organizada para esperando receber toda essa população que viria de Portugal? Não. Então, sim ou não, por quê? Você vai descrever. Primeiro ponto que é importante lembrar. A vinda da família real para o Brasil foi de surpresa. Não foi uma vinda planejada. Dom João não avisou, estou indo para o Brasil daqui 1 ano, daqui 6 meses. Não. Simplesmente, Dom João se viu encurralado com Napoleão Bonaparte na Europa e decidiu fugir para o Brasil. Então foi assim, às pressas, né? É claro que eles demoraram um tempo chegar até aqui, né? Porque a viagem, a travessia do Atlântico demorava. Só que, pessoal, naquele não tinha meio de comunicação rápida para poder avisar, né? Então eles ficaram sabendo, não tinha muito tempo para se ajeitarem. E claro, também o próprio Rio de Janeiro não tinha condições de fazer grandes melhorias, né? Se teve grandes melhorias, grandes avanços aqui no Brasil, foi graças a Dom João. Mas só uma observação aqui. Às vezes você vai pensar, nossa, então João era o cara, né? Chegou aqui, fez um monte de coisa. E, claro, ele fez tudo isso porque ele estava aqui. Ele e a sua corte. Então ele queria trazer novos ares europeus para o Brasil somente porque eles estavam aqui. Então eles queriam o quê? Ter qualidade de vida, certo? Mas nós vamos ver, existem relatos de historiadores que quando ele volta para Portugal, por exemplo, nós vamos ver a volta dele daqui a pouco, ele volta levando todo o dinheiro que tinha no Banco do Brasil. Pensa, todas as riquezas que tinha no banco. Número 2. As mudanças implementadas por Dom João foram além do aspecto físico. Houve também mudanças culturais. Pensando nisso, analise as sentenças abaixo. Então vamos lá. Vocês vão analisar aí, se você já tiver com a apostila na mão, eu vou lendo, você vai botando aí se ele é certo, se ele é errado, para depois a gente julgar aqui embaixo. Houve um maior gosto por aprender as regras de etiqueta que as elites lusitanas demonstravam, que as elites portuguesas demonstravam. E aí? Nós falamos disso ou não? Vai julgando aí. Segunda frase. Fez do Rio de Janeiro uma região aberta à chegada de novos conhecimentos e influências culturais de outras regiões da Europa. E aí? Número 3. Ocorreu uma maior valorização da cultura afrodescendente com a criação do Dia da Consciência Negra, comemorado todo dia 20 de novembro. Eu falei, né? Foi falado alguma coisa disso, pessoal? De valorização da cultura negra, da cultura afrodescendente, de criação. É claro, sim, existe o Dia da Consciência Negra em 20 de novembro, mas será que foi criado por Dom João nesse contexto? Número 4. As elites rurais passaram a frequentar mais a região urbana.
objetivando converter os recém-chegados de Portugal aos costumes brasileiros. O objetivo era esse? Eles queriam fazer com que Portugal se convertesse aos costumes brasileiros? Ou era o contrário? E aí? E a frase número 5? As ações de Dom João foram vistas como dignas de imitação, como quando o rei, em um ato de demonstração de bondade, seguindo a tradição de Natal em Portugal, libertou 486 escravos idosos, gesto esse repetido nas maiores fazendas açucareiras do Nordeste brasileiro, no dia em que ficou conhecido como Black Friday. E aí? Eu inclusive, sugiro a vocês, antes de responderem essa daí, a pesquisarem na internet a história da Black Friday, para ver se vai bater, se foi realmente Dom João que fez isso aí ou não, certo? Pesquisa aí no Google a história da Black Friday. Black Friday é o quê? A Sexta-feira Negra, não é isso? Será que isso tem a ver com o Dom João? Pesquisa aí a história da Black Friday. Pensando nas sentenças, vocês vão julgar aqui, ó, e vai dizer quais estão as certas e vai marcar, certo? Então vamos lá. As guerras de Dom João. Alguém quer parar para tomar uma água? Ou pode tocar direto? Já faltam acho que umas 2 páginas, 2 ou 3, para a gente finalizar. Pode ir direto. Pode ir direto? Então vamos nós. Após instalar o governo do Rio de Janeiro, Dom João guerra à França e determinou... Deixa eu passar. Declarou guerra à França. Não dá para eu ler lá embaixo. Isso. E determinou a invasão da Guiana Francesa. Então, ele vai declarar algumas guerras. Ele vai invadir a Guiana Francesa, que fica aqui, né, ao norte do Brasil, um pouco acima do Brasil, né, localizado também na região no hemisfério sul. Então, ele invade a Guiana Francesa. Ele vai ter conflito também. Além desse conflito, nós vamos ter a banda oriental do Rio da Prata, é uma região, né, onde encontra-se o Uruguai. Ele vai ter ali um objetivo militar, uma disputa militar nessa região. E aí tem toda uma história, né, nesse conflito, que a Carlota Joaquina queria esse conflito porque tinha um parentesco, né? Olha só, ela era irmã de Fernando IV, que era rei da Espanha, e a Espanha tinha toda uma influência ali com essa banda oriental do Rio da Prata, né? Uma outra ação tomada por Dom João foi decretada a Guerra Justa, a decretação da Guerra Justa contra os índios botocudos. Então essa medida fez com que fossem ampliadas as tomadas de áreas de povos indígenas e violência contra eles. Então pensa, pessoal, eles tinham nessa Guerra Justa aí nós vamos ver que ele teve aqui, foram tomadas medidas contra esses povos indígenas e tinham violência, né? Até mesmo utilizando a violência entre eles. Então, algumas ações que ele fez aqui enquanto estava no Brasil. Também teve a Revolução Pernambucana de 1817. Então, olha só, já temos aí praticamente alguns anos que Dom João estava no Brasil. Então, apesar de a capital do Império Luso ter sido transferida de Lisboa para o Rio de Janeiro em 1808, as melhorias não se estenderam ao restante da colônia. Então, vendo essas melhorias todas que ele causou, essa melhoria toda que ele causou, não foi no Brasil inteiro, foi apenas no Rio de Janeiro. Então, percebam, na verdade, as ordens dadas de lá para o restante da colônia não eram muito diferentes daquelas vindas anteriormente de Portugal. Essa insatisfação fez com que as elites pernambucanas
tomasse as ideias separatistas e iniciasse uma forte revolta. Presta atenção. Portugal, né, Dom João não trouxe melhorias para o restante da colônia. Nisso vai movimentar uma revolta entre Pernambuco, por exemplo, né? Então, aí vai haver dois grupos que participaram dessa revolução. De um lado estavam os grandes fazendeiros da região, que queriam a formação de um Estado independente, né? Eles queriam lá um autogoverno, eles queriam ficar livres da coroa portuguesa, né? Mesmo que ela estivesse no Rio de Janeiro ou em qualquer outro lugar. Do outro lado, nós também tínhamos quem? Os indivíduos livres, pobres e não proprietários, que queriam o fim dos altos preços, monopólio dos produtos que eram comercializados nos portos nordestinos, enfim. Então, nós temos aí uma revolução que tinha dois pontos, dois lados, com um objetivo que era ficar independente de Portugal, de Dom João. Então, dezenas de pessoas desses grupos se reuniram em Recife e prepararam-se para decretar a separação da região dos domínios portugueses, passando a um regime republicano. Então, eles vão em busca de querer ficar independente, de ter um regime republicano. Os revoltosos chegaram a derrubar o governador, fundaram um novo governo, decretando o fim de impostos, decretando a liberdade de imprensa, de religião e a igualdade entre os cidadãos. Então, apesar de haver um grupo mais radical que quisesse, a pressão dos grandes fazendeiros não deixou que abolissem naquela ocasião o regime escravista. Então, presta atenção. Tinha um grupo que queria acabar com o regime escravista, né, com a escravidão ali em Pernambuco. Mas eles sofreram também grandes pressões dos fazendeiros, então acabou não conseguindo, né, acabar com a escravidão. Eles conseguiram, foram independentes. O movimento que tinha como comando figuras como Domingos José Martins, Padre João Ribeiro, recebeu o apoio de Alagoas, Paraíba e Rio Grande do Norte. Mas, apesar desse respaldo, as tropas reais acabaram pondo fim à revolução, prendendo e executando suas lideranças. Não teve chance. As elites locais, com medo do que poderia acontecer, decidiram retomar as alianças com a corte que estava no Rio de Janeiro. Claro, né, pessoal? Eles viram que os revoltosos foram mortos, eles vão fazer o quê? Eu me meter com esse povo? Então é melhor ficar amiguinho deles. Então não adiantou nada a Revolução Revolução Pernambucana, né? Muitos revoltosos foram mortos. Atividade número 2, atividades parte 2, atividade número 3. O que vocês vão fazer? A frase a seguir é baseada num trecho do texto lido, que trata sobre a Revolução Pernambucana. Vocês vão fazer a leitura do texto na apostila e desse trecho aqui, e vai circular os 3 termos que estão errados. Tem 3 termos errados aqui, pessoal. Circulem os 3 termos errados comparando com o texto, tá bom? Vamos lá. Finalmente, a volta de Dom João VI a Portugal. Vamos lá. Já estamos terminando. Em 1815, as tropas de Napoleão Bonaparte já não mais ofereciam risco à coroa portuguesa. Então, pessoal, lembra quando nós estudamos sobre o Congresso do Vietnã, que logo assim que Napoleão Bonaparte ele tentou invadir a Rússia, mas como a Rússia era um país muito grande, eles acabaram morrendo congelado, morrendo de fome, porque os russos saíram, né, das fronteiras e foram se interiorizando no país e foram contaminando rios, destruindo cidades e plantações, justamente para que Napoleão não conseguisse dominar o país, fez com que muitos das tropas napoleônicas morressem. Com isso foi mais fácil. Napoleão foi derrotado e deixou o governo
da França. Aí aconteceu o Congresso de Vietnã. Nesse congresso eles falaram o quê? Eles voltaram a dominar cada um o seu país, e Napoleão Bonaparte já não era mais, tanto é que um tempo depois ele acabou morrendo, né? Mas ele não era mais ameaça para a coroa portuguesa, ou seja, Dom João podia voltar para Portugal. Então, a população de Portugal aguardava o retorno da família real e toda a sua corte, mas isso não vai acontecer ainda, em 1815, né? Dom João, além de não regressar, ainda levou o Brasil à categoria de Reino Unido, pessoal. Olha isso. Vamos dizer assim, resumindo, a elite portuguesa que estava em Portugal ficou de ciúminho. Por quê? Porque o Brasil se tornou não deixou de ser uma simples colônia, como passou a ser uma extensão do Império Português. Porque, poxa, Dom João estava vivendo aonde? No Brasil. Os investimentos que Dom João estava fazendo era onde? No Brasil. Certo? Então, olha lá, ó. Esse período era crítico na história de Portugal. Primeiro, porque a população portuguesa, que sempre apoiou o regime monárquico, viu seu rei trocar a metrópole pela colônia, mostrando mais interesse por ela. Olha o ciúminho deles. Segundo, segundo ponto, primeiro era esse. Segundo, o Brasil em 1815, ao ser elevado a Reino Unido, a Portugal e Algarves, não era mais uma colônia, e sim uma extensão da metrópole, nivelando-se a Portugal. Estava sendo comparada com Portugal. Terceiro, em 1816, aos 20 dias do mês de fevereiro, Dona Maria I morre. E quem assume o trono dois anos depois é o próprio filho, né, o Dom João. Só que ele não foi assumir o trono. Dom João, a mãe dele morre, aí Dom João passa a se chamar Dom João VI. Ele tinha que voltar para Portugal, mas não foi ainda. Ele precisava assumir Portugal, principalmente porque sua mãe havia morrido. Quarto ponto que vai deixar Portugal nessa crise, nesse ponto crítico. Os acordos feitos com a Inglaterra colocavam mais taxas alfandegárias aos produtos portugueses que os ingleses que vinham para o Brasil. Lembra que eu falei que para a Inglaterra eles pagavam, se eu não me engano, era 15% e para Portugal era 16%, alguma coisa assim, 16%? Então, isso prejudicou profundamente os comerciantes lusitanos, os comerciantes portugueses. Um outro ponto, quinto ponto, quem passou a assumir a supervisão política em Portugal foi um militar inglês, Lord Beresford. Vamos fingir que eu sei falar inglês. Desagradando uma imensa maioria dos políticos portugueses, pois não se viam representados por ele, nem tampouco um trabalho para o desenvolvimento do país. Os fatores citados, pessoal, foram fundamentais para que eclodisse a Revolução Liberal em 1820, também chamado de Revolução Liberal do Porto. Esse foi um movimento de caráter militar. Então, o que vai acontecer? Esse movimento começou na cidade do Porto, no norte de Portugal, e vai se espalhar rapidamente em outras regiões até chegar em Lisboa, na capital. Essa medida ganhava amplitude, né, e conquistou o apoio da burguesia, do clero, da nobreza e do exército, ou seja, dos mais importantes estratos sociais portugueses. Então, vamos lá. Essa ação derrubou a supremacia do governo monárquico e a convocação das Cortes Gerais Extraordinárias para a elaboração da Constituição de Portugal, o que poria um fim ao regime absolutista português. Então essa Revolução do Porto, pessoal, vai causar o quê? Eles começam a se organizar. Então, o que vai acontecer? Os revoltosos exigiam a predominância das decisões da corte sobre a realeza, impondo a Dom João VI o retorno a Portugal sob a pena de perda do trono. Resumindo, ou Dom João voltava para Portugal, ou ele ia perder o seu trono por essas cortes gerais que estavam acontecendo lá em Portugal. E aí ele vai ser obrigado, para não ser destronado, agora o rei Dom João VI, em 1821, retorna para Portugal,
deixando seu filho Dom Pedro como príncipe regente do Brasil. Mas a tentativa portuguesa de restabelecer o controle político e comercial sobre o Brasil fez com que as ações locais em busca de independência fossem ampliadas. Então, Dom João vai voltar para o Brasil. Se vocês costumam assistir novela ou não, essa história aqui do Brasil, representando aí nessa independência do Brasil, foi retratada recentemente com a reprise da novela Novo Mundo, novela das 6 que passou na Globo, né? Retratou, claro que lá teve muitas histórias fantasiosas, né? Histórias inventadas, mas teve como plano de fundo toda essa história, a volta de Dom João para Portugal, Dom Pedro aqui no Brasil, inclusive a regência de Dom Pedro, que nós vamos ver aqui, ó. Pessoal, como Dom João voltou para Portugal, o que vai acontecer? O Brasil vai ficar com medo de voltar a ser aquela velha colônia de sempre, né? Então o medo do Brasil voltar a ser submisso de Portugal fez com que um grupo de políticos buscasse apoio junto ao príncipe regente. Então eles vão formar um partido brasileiro. E tinha na liderança ali quem? Gonçalves Ledo, Januário da Cunha Barbosa e José Bonifácio Andrada e Silva. Chegaram inclusive a fazer um abaixo-assinado com mais de 8.000 assinaturas pedindo que Dom Pedro não retornasse a Portugal como havia sido imposto. Por quê? Quando Dom João voltou e a elite viu que Dom Pedro também não tinha voltado, a elite também insiste que Dom Pedro volte. Mas o que vai acontecer aqui no Brasil, juntamente com esse partido criado aí? Eles vão juntar todo um abaixo-assinado, um monte de assinatura, para quê? Para que Dom Pedro continuasse no Brasil. Porque o Brasil sabia, não, se Dom Pedro fica aqui, sabemos que o nosso país, mesmo ainda sendo dependente de Portugal, nós ainda seremos uma colônia com outros privilégios, digamos assim. E aí o que vai acontecer? Em 9 de janeiro de 1822, a famosa frase de Dom Pedro I, se é para o bem de todos e felicidade geral da nação, estou pronto, digam ao povo que fico. Esse dia é marcado, né? Ele é conhecido como o Dia do Fico, o dia que Dom Pedro declara dizendo que ele não voltaria para Portugal. Esse gesto fez com que os políticos e militares fiéis a Portugal abandonassem o governo de Dom Pedro, né? Aqueles que eram fiéis a Portugal vai abandonar Dom Pedro. Diante disso, ele fez um novo gabinete, sob chefia de José Bonifácio, gerou ainda mais conflitos entre realistas e governo regencial. Não durou muito tempo, pessoal, logo a independência viria. O Dia do Fico foi em janeiro de 1822. Quando chegou lá por volta de agosto, nós vamos ver ordens chegando, exigindo o retorno imediato de Dom Pedro e a anulação de suas decisões. A elite de Portugal não estava satisfeita com isso. Eles queriam que Dom Pedro voltasse. José Bonifácio fez com que o mensageiro fosse ao encontro do príncipe regente e quando encontrou as margens do rio Ipiranga, em São Paulo, deu ciência dos fatos, lá em 7 de setembro de 2022. Então o que vai acontecer? Dom Pedro anuncia então que daquela data em diante o Brasil estava separado de Portugal. Por isso, nós comemoramos recentemente, 7 de setembro, a independência do Brasil. Por isso que nós somos, nessa data, nós temos um feriado nacional. Por quê? Porque foi nesse dia que Dom Pedro declara, somos separados de Portugal. E em seguida, no dia 12 de outubro de 1822, foi coroado imperador do Brasil. Tal separação sofreu a resistência dos grupos realistas, principalmente da região Nordeste. Então nós vamos ver pessoas ainda resistentes a essa separação. Para a gente finalizar aqui, então, eu pergunto a vocês, vai continuar a mesma coisa? Essa independência vai melhorar para o Brasil? Será que vai? Por conta, com o apoio de uma elite agrária e burocratas, a independência não significou mudanças profundas para a economia e sociedade como um todo. Pessoal, a gente comemora a independência? Beleza, porque foi um avanço para a nossa história, mas declarar com alegria, declarar Dom Pedro como um herói
é demais, pessoal. Por quê? Ele apenas separou o Brasil de Portugal, mas para a população inteira não mudou em nada. Olha o que vai permanecer. O trabalho escravo não muda. A produção focada na exportação não muda. Eles vão manter os privilégios e a dominação dos ingleses sobre o Brasil por meio de compra de produtos manufaturados e aquisição de empréstimos junto à Inglaterra, o que vai gerar aí uma grande dependência econômica do capital inglês. O Brasil tornou-se independente politicamente de Portugal e economicamente na Inglaterra, e ao contrário do que aconteceu nas áreas dominadas pela coroa espanhola, né, que se fragmentaram, dando origem a vários países, porque o que aconteceu? A Espanha dominava várias regiões aqui na Europa, certo? Só que quando eles se ficaram independentes, surgiram vários países. Eles não ficaram independentes como um todo. Tanto é que surgiram aí México, Argentina, enfim, vários países aqui que foram criando, foram ficando independentes. Agora, diferente aqui do Brasil, o Brasil ele permaneceu com a mesma forma, divisão e tamanho, graças ao apoio da aristocracia monárquica do governo de Dom Pedro, que impediu fragmentação territorial. Finalizamos aqui essa parte. Vamos às atividades. O medo do Brasil voltar. Aqui vai falar sobre sobre a seguinte frase do dia 9 de janeiro de 1822. Qual frase que ele disse? Marca a opção aqui. Né? Essa daí tá bem facinho, não vou ler inteira não. E a número 5, vocês vão marcar a opção errada, tá, pessoal? Aqui eu acho que ficou estranho de vocês entenderem, apenas não ajuda a explicar. Tem 3 frases aqui, vocês vão marcar apenas a errada, tá bom? Aqui tá incorreta, aqui vocês verem que tá incorreta, ok? E aí nas próximas aulas, na próxima aula nós vamos falar sobre os Estados Unidos no século XIX, tá? Deixa eu ir lá na aula 3. Na aula 3 nós vamos falar sobre a Europa no século XIX. Isso aí. Então, sobre o Brasil, acredito que nessa apostila nós vamos parar aqui. Mas eu quero que vocês entendam. Houve a independência do Brasil, o Brasil se tornou independente de Portugal, porém não houve grandes mudanças para a população. Só quem vai se beneficiar com essa independência? Algumas elites brasileiras que não queriam que o Brasil voltasse a ser totalmente submisso de Portugal, que não queria que o Brasil se tornasse aí uma colônia. Certo, pessoal? 1 hora de aula, eu achei que ia ser mais rápido, mas acabou durando bastante. Alguma dúvida? Sim ou não? Não, professor. Então, beleza, vamos encerrar aqui, que aí eu tenho agora 1 hora para poder editar o vídeo e postar lá no grupo para vocês. Eu vou encerrar a primeira gravação. O pessoal que está me assistindo pelo YouTube, qualquer dúvida, pergunta no WhatsApp, ok? Qualquer coisa eu estou à disposição. Mesmo que a aula venha acabar, se por acaso você tiver aquela duvidazinha, pode ir no meu privado, sem problema nenhum. Valeu!